Olá, seja bem-vindo ao Eleitor, Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre o Brasil. Não adianta fugir da pauta política, não é questão de lado, é questão de liberdade. Fala, meu querido Diego, como é que tá? Fala, Léo, tudo bem? Tranquilo, cara. Muitas informações e notícias essa semana, mas tô bem. Já senti uma tensão aí já na fala, já. Tá preocupado, né, Diegão? Cara, semana que vem vai ter assunto, hein? Galera, você que tá ouvindo pela primeira vez, com certeza, porque o Victor às vezes sempre me zoa, né, que eu faço questão de errar os tempos presente, futuro e passado. Mas é o primeiro episódio, é o nosso episódio piloto sobre política. A gente criou esse nome aí, O Eleitor, ele faz parte da rede Papum de podcasts. E a gente está criando esse espaço aqui para trocar uma ideia sobre política. Vai ser um podcast um pouco mais sério, um podcast um pouco mais hard news. A gente quer trazer informação, trazer conteúdo embasado para falar sobre uma coisa que não tem como fugir, que é a questão da política. E aí a gente fez essa parceria com o Diego Polo, que vai estar trazendo aí pra gente. Ele é a parte técnica do negócio, porque eu aqui vou representar você, querido ouvinte. Então, gente, vamos começar já, né? Falar do primeiro tema, que eu acho que não poderia ser um tema mais relevante pra gente falar nesse primeiro episódio aí, que é o famosíssimo PL 2630, mais conhecido aí como PL das Fake News. PL, gente, é projeto de lei, tá? E aí, Léo, antes da gente entrar, né, no mérito desse projeto de lei, E aí eu quero apontar algumas inconsistências desse projeto, eu quero falar um pouco sobre como se deu esse projeto, qual é a origem desse projeto, o que aconteceu, por que isso está sendo votado agora no Congresso Nacional. Inicialmente, esse projeto foi apresentado por 2 deputados federais, Felipe Rigoni e Tabata Amaral, tá? Eles fazem parte do movimento Acredito, que é um movimento político. E aí o senador Alessandro Vieira, do PPS, ele apresentou o projeto no Senado Federal também. E esse projeto no Senado Federal, ele conseguiu caminhar de uma forma mais célere. O que acontece? As casas legislativas, né? A gente tem Câmara e Senado. Então, quando um projeto se inicia no Senado, ele é votado no Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados para ser votado. Certo. Então, tanto Senado quanto Câmara tem que analisar aquele projeto de lei para depois ele ir para o presidente da República vetar ou sancionar. Então, basicamente, só para as pessoas entenderem... O caminho, né? O caminho. O processo. Porque geralmente, um projeto de lei sempre começa na Câmara. É muito comum a Câmara ser chamada de casa iniciadora e o Senado casa revisora. Mas nesse caso aqui foi uma exceção, então o Senado é a casa iniciadora e a Câmara vai ser a casa revisora. O projeto de lei, quando ele é apresentado, é designado um relator, um cara que vai analisar as emendas, ele vai fazer um relatório sobre tudo aquilo que foi apresentado por outros senadores, emendas, proposições, tudo, faz um relatório e apresenta aquilo para ser votado. Certo. E o relator desse projeto de lei é o senador Ângelo Coronel, do PSD. E aí, cara, eu quero só pra gente deixar claro aqui, esse relatório, ele foi feito por esse senador, pelo Ângelo Coronel, senador da Bahia, e eu quero falar uma frase aqui que ele falou enquanto estava lá relatando esse projeto de lei, que eu achei uma frase absurda e muito temerária. Ele disse o seguinte: vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Meu Deus, veja pesado, só, hein? O que um senador da República falou para os cidadãos: vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. E ele ainda Muito falou pesado. mais. Em entrevistas, ele disse que o PT foi um grande aliado na elaboração desse parecer para ser votado pelo Senado Federal. Semana retrasada ou semana passada, se não me engano, esse projeto estava pronto para ser votado. Só que o relatório apresentou coisas absurdas, proposições absurdas. E aí o Davi Alcolumbre retirou ele da pauta e ele foi votado essa semana. E eu quero falar para você aqui, que está ouvindo a gente, que o Brasil, ele flerta com autoritarismo, não é de hoje, né? E aí as pessoas tendem a achar que movimentos de esquerda, eles são movimentos que
prezam pela liberdade de expressão. E aqui eu tô colocando fatos, eu não tô colocando narrativa. O fato foi que um senador da República disse que a gente tem que vomitar enquanto ainda tem tempo de liberdade, e outro fato foi que ele disse que o PT foi um grande aliado na elaboração desse parecer. E aí eu vou falar para vocês o que o relatório, o parecer do senador, continha e foi retirado porque era algo completamente absurdo. Eu quero falar. Esses pontos que você vai trazer então foram os que foram retirados. 4 pontos que foram retirados do relatório. Certo. Lembra que não foi votado na semana passada? Por causa principalmente desses pontos controversos, até demais, e eu arrisco em dizer inconstitucionais, em desacordo com a Constituição. Primeiro ponto que foi retirado, tá? Rede social poderia excluir qualquer conteúdo após a mera abertura de um processo judicial, sem sequer passar pela apreciação do juiz. Só na abertura do processo. Então, se foi aberto um processo judicial contra você, Léo, se esse processo ainda não foi julgado, a rede social poderia tirar o seu perfil do ar sem ter um julgamento posterior. Então, por exemplo, se aquele julgamento define que você não é responsável por aquele conteúdo, ou que aquele conteúdo não é algo criminoso, o que vai acontecer? Você já perdeu sua rede social, tá? E pense em pessoas que têm relevância nas redes sociais, quanto isso é grave. Sim. Existem contratos. A abertura de rede social era tão burocrática que iria exigir até mesmo comprovante de residência do usuário. Imagine você, para abrir uma conta no Facebook, isso é ridículo. Ter que escanear lá sua conta de luz, sua conta de água, de internet, para poder ter direito a abrir uma conta numa rede social. Outro ponto, delegados e promotores teriam acesso livre ao cadastro de todos os usuários de redes sociais. E para isso eles bastaria a presença de um indício de prática criminosa. Ou seja, o judiciário não precisaria autorizar promotores e delegados a terem acesso a dados sigilosos, cara. Isso é muito grave. Que isso, cara? Muito, muito grave. E o quarto ponto é a criação de novos tipos penais, incluindo uso de fake news, compartilhamento de informações tidas como falsas, passíveis de prisão por até 6 anos. Imagine você aí, a tia do WhatsApp, que publica uma fake news, que divulga uma fake news sem saber que é uma fake news, ser responsabilizada por isso. Que absurdo, hein? Que vergonha, né? Sim. E aí, cara, a gente tem no Brasil uma prática muito comum, é que tudo aquilo que é deletério para a sociedade, tudo aquilo que é nocivo para a sociedade, o brasileiro quer transformar em crime. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Será mesmo que tem que transformar em crime a prática de fake news? Será que a gente não pode ter outra forma de contornar essa situação? Será que a gente não tem que adotar uma conduta de educar as pessoas? Porque a questão da fake news, criminalizar a fake news, a gente tava conversando isso antes de iniciar a gravação. Eu criei essa analogia aqui para poder exemplificar a minha opinião sobre criminalizar a fake news, tá? Imagina o seguinte, se um determinado grupo tem uma crença que possa não ser provada, e eles divulgarem essas informações, isso pode se passar por fake news. Então, se eu não consigo comprovar, se eu não tenho fatos, de repente, daquela crença, eu vou passar por crime, e aí, gente, tudo que você criminaliza, quem faz é um criminoso. Né? É óbvio, mas quando você para pensar na profundidade de você se tornar um criminoso por uma coisa que você está fazendo, que é uma questão de expressão, e aí entra a liberdade de expressão. Então, assim, eu até dei esse exemplo antes aqui da gente começar a gravar sobre o terraplanista, né? Cara, eu não sou terraplanista, né? Eu tenho acompanhado muitas coisas de... É sim. Essa voz é do Vitor Zen, ele está aqui com a gente. Tá fugindo de gravar no microfone porque esse assunto deixa ele tenso aqui, política. Não, é que eu não acompanho política. Eu acompanho o Diego. É mais fácil. Mas assim, cara, a gente quer trazer essa percepção pra você do terraplanista, do tipo assim, os caras estão... quando eles promoverem esse assunto no Brasil, por exemplo, eles podem cair numa criminalização de fake news. Eu tô usando esse grupo, que pode até ser cômico, que eu tô querendo trazer, mas o ponto imagina um grupo ser criminalizado por espalhar uma notícia, ou uma informação, ou um conteúdo, que na crença deles, aquilo é real.
E aí, por conta de você não ter comprovações ou fatos, ou isso dá no desdobramento, por exemplo, imagina uma manifestação em cima de um determinado assunto que aquele grupo acredita. Eles vão ser criminosos agora? Porque eles estão divulgando essa informação? Porque isso eles estão exercendo a liberdade de expressão, que é um direito constitucional, né? Cara, olha só, a gente tem aí um caso típico nesse... Eu vou falar um pouco sobre isso aqui daqui a pouco, mas é porque tem um momento, né, de votação desse projeto de lei. É a questão da cloroquina. Eu já vou falar sobre isso aqui, tá? Então, assim, esse projeto de lei, esse relatório que continha essas informações que a gente acabou de falar aqui, graças a Deus isso foi retirado do relatório e essa semana foi votado um substitutivo ao PL 2630 e esse substitutivo foi aprovado. Esse substitutivo contém algumas questões controversas também. Texto qual a gente não acha na internet, né? É complicado de achar, gente. Não é tão simples achar, viu? O texto na internet, tá? Eu depois posso até fazer um tutorial aqui de como encontrar o substitutivo do projeto de lei. Porque o que aparece lá é o original. Inclusive, eu vi muitas informações na mídia essa semana tratando do original, não aquele que foi aprovado pelo Senado Federal. E aí, uma questão muito interessante, porque esse projeto, gente, ele foi apresentado mês passado. Olha a rapidez, a agilidade que teve para a aprovação de um projeto que demanda tanta discussão, que demanda participação, inclusive, da sociedade, né? Então é um projeto que tem menos de 20 dias, Léo, e ele já foi aprovado numa casa legislativa. Coisa que nunca acontece. O Marco Civil da Internet demorou 5 anos para ser aprovado, porque teve que ter muita discussão em cima desse tema. E aí, de repente, um projeto é apresentado em junho, em julho ele é aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. Qual é a intenção, qual é o interesse do legislador aí? Em meio à pandemia, cara. Então, aí é que tá. Tem pessoas defendendo essa celeridade na aprovação desse projeto em razão da pandemia, porque eles dizem que a pandemia ela trouxe aí uma série de fake news. E aí um tema que é importante a gente falar que é a tal da cloroquina. Médicos, não estou falando eu, não estou falando o Léo, mas médicos. Existem médicos que defendem o uso desse medicamento e existem médicos que não defendem. Todos aqueles médicos que vão às redes sociais defender o uso desse medicamento hoje já estão sendo barrados e censurados pelas redes sociais como sendo praticantes de fake news. Então é sério isso, cara, porque isso é muito sério. O que é fake news? Quem vai escolher, quem vai definir o que é fake news? Quem vai decidir isso é fake news, isso não é fake news, isso é verdade, isso é mentira? É muito sério. E hoje, a pessoa que está aí comemorando, né, quem vai definir fake news talvez tenha o mesmo pensamento político, a mesma linha política que a minha, pode um dia estar chorando, porque isso pode mudar, né? Sim. E aí pode entrar um outro cara ali que pensa diferente dele e limitar a liberdade de expressão dessa pessoa. Então isso é muito sério. Então esse projeto ele sofreu diversas emendas, como eu falei aqui. E aí teve essa discussão, pandemia, eleições também, né? A gente está se aproximando das eleições. Inclusive essa semana foi definida que as eleições vão ser feitas em novembro, não mais em outubro, como está previsto na Constituição. Foi aprovada uma PEC para modificar as eleições para o mês de novembro. E as eleições é um terreno fértil para a prática de fake news. Eu até estava comentando aqui com o Léo, né? Se coibir a prática de fake news no Brasil, não vai poder ter mais horário político, né, cara? Porque... Sim, que é só fake news. A gente só vê os caras falando mentira lá, o político só fala mentira. É cômico isso, né, cara? Porque os legisladores que estão aprovando essa lei são os que mais mentem, que proliferam fake news para a sociedade, infelizmente. Aqui é o Vitor, e usam essa parada da ciência como se fosse deles. Então, o movimento de esquerda ele tem a mania de se apropriar de tudo, inclusive da ciência, como se a ciência ela fosse deles. Então eles como se ela tivesse um lado, né, ideológico. E na verdade a ciência ela deveria ser imparcial, mas é impossível isso acontecer. Então a parada ideológica ela entra antes, tanto é que você vê lá no caso lá acho que é do Lancet, lá, não esqueci o nome, do jornal científico lá que publicou. Depois foi ver que quem publicou, o cara era formado em marketing, o outro tinha outra formação, e aí a revista tirou a publicação. Tirou, e a palhaçada que já virou isso daí. Então assim, é muito fácil você escrever assim, especialistas dizem. Como se quando você põe a palavra cientista, o cara não pode errar.
Entendeu? Então, assim, e aí a gente escolhe. Existe uma coisa que eu falo que existe a preferência política e existe a preferência científica. Ou seja, o cara ele não quer acreditar na informação, ele tem a preferência dele. Por mais que você prove, por mais que você traga dados, ele não quer acreditar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai espremer até que aquilo que ele quer que saia. A mesma coisa acontece com a estatística. Eu ouvi outro dia que estatística é a arte de espremer os números até que eles confessem. Então, assim, você pode fazer o que você quiser hoje e fazer um número virar aquilo que você quer que ele vire. Exatamente isso, né, gente? A gente tá nesse momento aí do Brasil de ideologia, né? De um lado, do outro, essa polarização louca aí. E eu acho muito temerário esse projeto de lei estar sendo aprovado da forma como está sendo. Só que é importante falar que o projeto ainda não foi aprovado. O presidente da República ainda nem recebeu esse projeto. Ele saiu do Senado agora, foi para a Câmara dos Deputados. Agora lá ele vai ser discutido na Câmara dos Deputados. Provavelmente ele vai sofrer alterações. E aí essas alterações vão ser submetidas ao Senado Federal de novo, porque a Casa Iniciadora ela sempre tem mais poder que a Casa Revisora, porque ela vai revisar as alterações feitas pela Casa Revisora, para somente então ir para a sanção ao veto presidencial. Então, assim, eu acho que pela forma como está sendo conduzido, pode ser que seja rápido também na Câmara dos Deputados, como foi no Senado Federal, mas é importante a gente falar que esse projeto ainda não foi aprovado. Nenhuma das informações que a gente vai falar aqui ainda estão valendo, ainda estão sendo colocadas em prática, tá? E o presidente da República... já é um alerta gigante. É um alerta gigante e é importante que a gente se manifeste sobre isso, é importante que a gente se oponha a essas controvérsias que estão sendo colocadas no projeto de lei. O Bolsonaro, essa semana, em entrevista, ele disse que tende a vetar esse projeto de lei. Eu vou falar, não vou aguentar, eu vou ter que falar. Você que foi na manifestação dos 20 centavos, agora é a hora de você reclamar e falar alguma coisa. Porque isso é uma parada que realmente vai chegar. A minha primeira pergunta pro Diego, quando ele chegou aqui em casa hoje pra gente gravar o nosso programa O Eleitor, foi: cara, o que vai chegar em mim? O que vai chegar no dia a dia da gente? E bicho, você presta atenção no que a gente vai falar agora, no que o Diego vai trazer. E é pra isso que a gente tinha que realmente se mobilizar e fazer alguma coisa. E não aquela época dos 20 centavos que ficamos aquela discussão. Quebraram tudo na rua e agora é uma oportunidade de realmente ir pra rua. E só voltando, o negócio dos 20 centavos, as pessoas estão fazendo assim, ó. Por favor, me beneficiem porque eu quero andar de graça. Mas tem que ser só pra mim, tá? Então, essa PL aqui é uma parada tão séria que vai mudar todo o destino do Brasil, no que se diz respeito à liberdade. Se for aprovada nos moldes, como a gente tem visto, é um retrocesso muito grande e isso abre caminho para um avanço contra a liberdade do indivíduo aqui sem limites. Isso aqui aí vira terra de ninguém mesmo. Aliás, vira terra de quem tá ali. Quem tá no poder. No poder. Vira terra de quem tá no poder e é uma brecha gigantesca pro autoritarismo. Quando eu comecei a ler o projeto, né, o substitutivo que foi aprovado, você começa a ler... Olha só, gente, olha o nome dessa lei, tá? Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tá vendo que todo projeto autoritário, ele não tem cara de autoritário. Ele tem que ter uma face bonita, ele tem que ter um rostinho bonito para poder conseguir ser aprovado, tá? Então, assim, o nome dele é bonito, né? Lei Brasileira de Liberdade, mas ao mesmo tempo isso está tolhindo a sua liberdade, está limitando a liberdade do cidadão. E aí eu enumerei aqui 5 pontos que eu achei importante serem colocados aqui em pauta, controversos, né? Bastante controversos, para a gente tratar um pouco. Importante falar que, 2 pontos aqui que eu quero falar. Esse substitutivo que foi aprovado, ele tá melhor, eu não sei se é que dá para falar isso, do que o que era antes e do que foi apresentado pelo relator, tá? Então ele tá menos autoritário e que diversos espectros políticos no Brasil, diversas pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, têm apresentado oposição à forma como esse projeto está sendo votado e ao conteúdo do projeto. Então não é só a direita que está se levantando contra, tem pessoas da esquerda também. Fato é que o relatório apresentado foi
feito em mãos ali junto com o PT, né? Então a gente entende que quem é autoritário mesmo queria que o negócio fosse muito pior. Mas vamos lá, vamos falar os 5 pontos aqui, Léo, pra gente poder esclarecer. Primeiro ponto, cara, identificação de usuário. Antes, para você abrir uma conta nas redes sociais, você teria que apresentar um documento válido, ou uma carteira de identidade, ou um passaporte, qualquer tipo de documento válido, tá? E o relator incluiu a questão do comprovante de residência, mas isso, meu Deus, né? Loucura, né? Pessoa que não tem casa não vai poder ter rede social. Imagina lá... Nômade digital. Nômade digital, ele não mora em lugar nenhum. Então lá no artigo 7º, né? Aí mudou isso um pouco, né? Então hoje, se o provedor das redes sociais ele entender que existe algo ali, algum indício de que aquela conta é fake, ou de que ela está cometendo algum ilícito, ou de que ela está propagando, disseminando notícias falsas, esse provedor de internet ele pode exigir daquela conta a comprovação, a identificação por meio de documento. Então sim, já deu uma melhorada, porque antes todos os usuários teriam que se identificar. Agora somente aqueles que vão ser ali pinçados pela rede social. O problema é o que a rede social vai entender como sendo motivo para poder requerer isso do usuário, né? Aqui ele fala, Você tá falando que vai ficar para interpretação. A rede social ela vai poder interpretar indícios de contas automatizadas, não identificadas, contas inautênticas ou então assim, a rede social vai fechar aqui no Brasil, porque ele não tem que contratar funcionário para ficar fazendo isso. Então é um problema porque a gente está dando um poder demasiadamente grande para essas operadoras, né, para essas empresas e quem vai definir isso, né? Elas já são poderosas. Já são e muito. talvez assim, elas são sem... Talvez não fosse o objetivo inicial, não sei, mas acabou virando. Isso virou um problema para elas. Por quê? Porque elas ganham dinheiro. Então, e elas têm que continuar ganhando dinheiro e fazer isso de uma forma que não afete o negócio dela. Acho que elas estão mais preocupadas com isso. Aí tem as pressões, né, ideológicas e os lobbies que acabam martelando muito mais em cima. O que eu sinto falta muitas vezes é que as pessoas a favor de fato da liberdade estão tão cansadas disso que às vezes preferem nem se manifestar e não falar nada. E enquanto aqueles que flertam com o autoritarismo, eles tomam o microfone, gritam o megafone, esperneiam, e acaba acontecendo porque eles acabam sendo mais espertos do que parece, fazendo essas aprovações rápidas, essas jogadinhas, enfim. Só que imagina só, a máquina estatal que você precisa aumentar para você começar a controlar conteúdo de internet, os investimentos que você precisa fazer, totalmente desnecessário, gente. O Estado não tem que entrar nesse ponto aí, ele tinha que cuidar de outras coisas, já tantos problemas que a gente tem. O Brasil não tem saneamento básico. Ele não tem saneamento básico por quê? Primeiro porque o Estado quis cuidar disso, né? Se ele não precisava cuidar disso, mas já que toda vez que ele tenta cuidar de alguma coisa fica ruim, até a questão do coronavírus, ele fala, não, deixa que eu cuido da saúde. Aí o que ele fala para as pessoas? Mas como eu não cuido bem da saúde, você não pode sair de casa, porque se você ficar doente, eu não consigo te tratar, porque não tem leito, porque eu não cuido bem da saúde. Então tudo que ele bota a mão fica ruim, pode ter certeza. Se ele botar a mão nisso aqui, se ele entrar nessa área, a tua vida vai ficar muito pior, no que diz ao digital. Falou aí, tá brabo, velho. Tá brabo. Cara, Não, essa pauta eu vou entrar, cara, porque essa aqui não dá, cara, essa não dá. Isso porque ele chegou aqui falando que não ia participar, né? Mas a gente ri de medo de... Não, é porque eu de fato, às vezes eu não sei o que tá rolando, assim, de algumas notícias. Essa eu tava ligado, mas assim, eu não sei de tudo, porque é tanta coisa que acontece. O Diego, ele acompanha mais, uma coisa que ele gosta de fazer. Então, se você acompanhar esse quadro aqui, você vai, cara, ficar muito atualizado. É isso aí, galera. Acompanhe que vocês vão ter atualização aqui semanal dos assuntos mais relevantes que tá rolando na semana, né? Então, e realmente, isso que o Vitor falou faz todo sentido. A gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo. É um assunto que, graças a Deus, as pessoas estão discutindo, né? E esse projeto de lei eu achei engraçado porque ele está muito focado em controlar quem dissemina a fake news. Quem dissemina a notícia. E não quem fabrica, ou quem cria, ou quem financia a notícia. Então, eu não entendi muito bem qual é o intuito disso aqui, tá? Então, ponto 1, né, foi essa questão da identificação do usuário aí, que já deu uma pequena melhorada, mas a gente, como viu aqui, o negócio ainda tá ruim. Moderação nas redes sociais. Olha só que loucura, gente.
as redes sociais elas vão poder tirar uma informação, algo que você, usuário, publicou, sem te notificar antes, tá? Se ela entender que aquilo causou um dano imediato ou de difícil reparação, se causou um problema na segurança de informação do usuário, violação ao direito das crianças e do adolescente, crimes tipificados na lei de racismo, grave comprometimento da usabilidade, integridade ou estabilidade da aplicação. Vocês percebem que tem uns incisos aqui na lei que é muito genérico, tá muito abrangente, então assim... Você vai lá, faz uma publicação e a operadora lá a empresa, a rede social, vai poder eliminar essa publicação sua dispensando a notificação. Você não vai ser notificado disso, tá? Nesses casos que eu li aqui. Problema disso? Tem uns incisos aqui que são extremamente genéricos. Isso não está muito especificado, não ficou claro para quem vai sofrer as consequências da lei, tá? E aí fala lá no parágrafo 3º que vai ter que ser garantido pelo provedor o direito do usuário recorrer da indisponibilização do conteúdo ou das contas, tá? Sua conta pode ser excluída também. Só que qual que é o problema disso? Eu vou recorrer antes ou depois? Entendeu? A minha conta foi excluída, a minha publicação foi retirada do ar. E aí eu vou recorrer antes ou depois disso? Já que eu não vou ser notificado, como que isso vai funcionar? Não, pode passar, acontecer, e simplesmente você nem ficar sabendo. E nesses casos que eu li... Eu tô imaginando um cara que tem uma geração de conteúdo e ele nem vê que aquilo aconteceu. Exatamente. Nesses casos, você não vai ser notificado, tá? Mas existem casos que a rede social vai ter que te notificar e você vai poder recorrer. É como se existisse um tribunal da internet, sabe? Em que o juiz fosse a rede social. É muito maluco isso, cara. É muito bizarro essa situação. Isso viola muito o direito da liberdade de expressão, né? O princípio basilar ali da nossa Constituição de liberdade de expressão, porque eu vou estar sendo tolhido ali na minha possibilidade de ter a minha liberdade de expressão colocada em prática. É bizarro isso, né? Estranho, muito estranho isso. Terceiro ponto. Limitação do número de mensagens que podem ser encaminhadas. Gente, esse ponto aqui, é importante a gente falar que o WhatsApp ele já faz isso. Então, se você tentar ir agora encaminhar uma mensagem, você vai ter um limite. Aquela lista de transmissão, né? Você vai ter um limite de possibilidade para encaminhar mensagem. A questão é, o WhatsApp é uma empresa privada. Ele faz o que ele quiser. O problema é o Estado criando uma lei obrigando aplicativos a fazerem isso, entendeu? É muito diferente isso. É o Estado definindo o que a iniciativa privada tem que fazer. Porque pode existir um aplicativo que não tem esse tipo de exigência de encaminhar mensagens. Então, você vai estar limitado ali no número de mensagens que podem ser encaminhadas. E aí, qual que é o problema disso tudo? Qual que é a questão dessa limitação? Vamos dar um exemplo aqui na pandemia. A gente está aqui num momento de pandemia, as pessoas estão fazendo vendas online, todo mundo está tentando se virar no mercado digital, já que não pode abrir comércio. E aí, se eu tenho um negócio e eu crio um texto ali para vender o meu produto e eu encaminho essas informações... Tipo assim, você está divulgando lá uma mensagem sua, só que assim, imagina até uma questão de algoritmo, uma mensagem padrão que você vai divulgar ela, disparar ela igual, entendeu? Repetidas vezes, né? E aí, tem algo mais grave ainda. Porque se eu faço isso, vamos supor aqui que a gente tem 5 amigos, a gente tem um negócio e a gente divulga o nosso negócio nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo. Nós 5, tá? Porque o limite a lei fala que tem que ser no mínimo 5 pessoas. A gente divulga a mesma informação nos nossos grupos de WhatsApp e esses grupos eles totalizam mais de 1.000 pessoas. A partir desse momento, eu passei a ser rastreado pelo aplicativo. Eu passei a ser vigiado pelo aplicativo. O conteúdo das mensagens que eu faço, elas estão sendo vigiadas pelo aplicativo de mensagens. Isso é uma perseguição absurda. Porque hoje, o WhatsApp, você não consegue quebrar o sigilo do WhatsApp. Eu não consigo ter informações do que se eu apagar todas as mensagens no meu celular, eu não consigo judicialmente lá no WhatsApp essas informações. Eu tenho que ter aquelas informações no meu celular físico, tá?
Então o WhatsApp ele vai ser obrigado a armazenar esses dados. Tudo bem que a lei diz aqui que que o WhatsApp só vai disponibilizar isso mediante ordem judicial, tá? Só que, como o Léo até comentou antes da gente entrar no ar aqui, essas mensagens elas vão estar armazenadas, né, gente? Então a gente corre o risco aí de ter uma invasão, por exemplo, de hacker. A gente viu que isso não é difícil, né? A gente tá aí, o ano passado a gente viu o que aconteceu. E essas mensagens serem disponibilizadas para todas as pessoas Com certeza. terem acesso. Certeza. Isso até assim, vou até falar um negócio pra você que é hacker. Isso aí, cara, até pra fazer um expose dos próprios políticos, tá? Porque a conversa deles também vai estar armazenada e vai ser muito mais fácil hackear e expor conteúdos de privacidade aí, de artistas, de políticos, de pessoas públicas, né? Ou seja, vai dar pau no direito de todo mundo, cara. Vai infringir no direito de todo mundo. Violação de direito da intimidade, né? E a intimidade foi pro saco. E aí o Pablo Belo, cara, que é o diretor de políticas públicas do WhatsApp para a América Latina, olha a frase que ele falou, é como se pusessem uma tornozeleira eletrônica em todos os usuários de WhatsApp no Brasil. Nossa. Não é um absurdo isso? Você está sendo previamente vigiado, sem ter cometido crime algum, você está sendo vigiado. É muito complexa a situação. Eu estou me sentindo na China agora, né? Depois esse artigo aqui me faz me sentir na China, né? Numa ditadura comunista. Quarto ponto, gente, é a politização e ameaça à liberdade de expressão. Por quê? Porque a lei prevê a criação do Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. Olha que lindo, Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. Antes, né, o projeto original, ele havia a previsão ali daquelas agências de checagem para falar o que é o que não é fake news, mas agora eles criaram aí essa estrutura que vai ser composta por deputados, senadores, cidadãos, é uma série de pessoas, tá? Quem quiser ler o substitutivo depois vai ver lá quantas pessoas são. A questão a competência desse conselho, ela é um pouco abrangente, genérica, e aí eu trouxe aqui 2 incisos, né, que distribui a competência ali, né, o artigo 25 ele distribui a competência, ele fala qual vai ser a competência desse conselho, e 2 incisos aqui que eu achei um pouco temerário, né, para a nossa democracia e para a questão da liberdade de expressão. O que esse conselho vai poder fazer? Ele vai poder avaliar os procedimentos de moderação adotados pelos provedores de redes sociais, bem como sugerir diretrizes para sua implementação. O que é sugerir? O que é moderação? Que isso, cara? Qual é a moderação das redes sociais? E quais vão ser as diretrizes sugeridas por esse conselho para moderar o conteúdo das redes sociais? Cara, não era para ter moderação, é isso. É para eu postar o que eu quiser e acabou. Entendeu? É o famoso lugar de fala, não é? Eu poder falar o que eu quiser e acabou. Obviamente que se você falar algo que é crime ou postar algo que enseja a prática de crime, você vai ser penalizado, mas a lei já existe. Meios normais, exatamente. A lei já existe para isso, né? Então se você publicar um conteúdo sexual inadequado, ou você fazer uma ameaça ou cometer um crime contra a honra, você já vai ser penalizado por isso, porque já existe tipificação legal para esses fatos. Outro ponto que me deixou um pouco estarrecido aqui: estabelecer diretrizes e fornecer subsídios para a autorregulação e para as políticas de uso dos provedores das redes sociais e de serviços de mensageria privada. Gente, essa questão de diretrizes é muito sério, porque quais serão essas diretrizes? Vai depender muito da composição desse conselho. Então, vai trazer sim a politização para dentro dos meios de comunicação. A gente vai estar ali politizado. E o último ponto que eu queria falar aqui, né, ponto controverso, né, o quinto e último ponto dessa questão, é que agora o seu WhatsApp vai passar a ser pago. Isso não é fake news, gente. Você vai pagar para ter o WhatsApp. De forma indireta, mas você vai. Hoje, para você ter utilizar o WhatsApp, um serviço de mensagem, você precisa ter um número de celular vinculado lá, concorda? Toda vez que você vai fazer uma... A conta tá linkada ao celular. Ao celular. Só que, se por exemplo, eu deixo de pagar essa conta, ou se eu tenho um contrato com a operadora de celular rescindido, o meu WhatsApp ele vai continuar funcionando, por exemplo, no Wi-Fi. Então, se eu tenho Wi-Fi, eu posso continuar utilizando o meu WhatsApp. Sim. Agora não, gente. Se essa lei for aprovada da forma como tá,
Lá no artigo 8º, ela fala que os serviços de mensagem privada que ofertem serviços vinculados exclusivamente a números de celulares ficam obrigados a suspender as contas de usuários que tiveram os contratos rescindidos pelas operadoras de telefone. Ou seja, meu amiguinho, minha amiguinha, se o teu crédito acabar, se o teu contrato com a operadora de celular for rescindido, tchau, WhatsApp. Isso, de certa forma, vincula e obriga o usuário da plataforma, da rede social, a ter um contrato ali com uma conta de celular, com uma operadora de telefonia e a pagar por esse uso, porque se esse contrato for rescindido, você perde. E aí tem um outro ponto grave, né? Porque as operadoras de telefonia elas vão ser obrigadas a informar passar essas informações para esses serviços de mensagem. E isso viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são dados meus que estão sendo repassados para um serviço de mensagem, né? E mais uma vez, só esse trâmite de passar esses dados, vamos dizer assim, o quanto fica frágil a segurança da tua informação. Não é só a questão dela estar sendo manipulada, mas no sentido de sair de um lugar para o outro, por conta da moderação, mas por uma questão de segurança da informação. Porque a partir do momento que você precisa fazer essa transferência, quem entende um pouco de tecnologia da informação e de segurança da informação, meu querido, há rastros e a sua informação ela vai ficar por aí. Então, a facilidade de você ser hackeado, mais uma vez, você fica completamente exposto com a tua informação. Exatamente, gente. Então, assim, esse PL, eu tô torcendo para que ele tenha tem algumas questões que são importantes no PL, mas acho que a gente não era o caso aqui da gente vir falar sobre todo o PL, era só apresentar as questões controversas. Espero que na Câmara dos Deputados esses pontos sejam retirados, tá? Então, na Câmara dos Deputados ele pode ser piorado, ele pode ser melhorado e quem vai dar a palavra final, né, vai ser o presidente da República com a sanção ou veto. Tudo bem que se o presidente vetar, o Congresso pode derrubar o veto, né? Mas a palavra final mesmo é do Congresso Nacional. Eu de verdade espero que esse projeto sofra diversas modificações. Eu não acho que é o momento da gente Mas você já não querer nem que ele caia, né? Não sei se eu quero que ele caia, pode ser, eu acho que é legítimo. E tem algumas coisas que são boas. É legítimo falou, né? você fazer uma proposição desse tipo, é legítimo, o parlamento está aí para isso. E tem situações ali interessantes, como por exemplo a questão da divulgação de campanha política, a exposição de dados, de gastos, isso aí é interessante. A questão de propaganda, como isso vai se dar, mas sem exagero, são pouquíssimos artigos ali que são relevantes. Talvez uma lei ficaria até estranho chamar aquilo de lei, se tirasse tudo aquilo que eu acho que é controverso, ponto que viola frontalmente a Constituição. Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal iria se opor a isso, né? Porque a gente está vendo o que o Supremo tem feito aí com aquele inquérito das fake news, uma aberração jurídica que qualquer pessoa que tem uma decência, que estude um pouco o direito, sabe que aquele inquérito das fake news é uma aberração jurídica. Então eu acho que o Supremo jamais iria se manifestar pela inconstitucionalidade dessa lei aqui, desse projeto de lei, caso ele fosse aprovado. Então, pontos que eu gostaria de deixar claro aqui, Léo, para a gente finalizar. Esse projeto, ele tem o objetivo, sim, de limitar a nossa liberdade de expressão, o direito à intimidade, tá? É um projeto com viés totalitário. E aí é importante a gente falar que quem deu início a esse projeto foram parlamentares de esquerda. Então você aí, meu amigo progressista, que se levanta pela liberdade, que gosta de fazer post no Twitter, que gosta de que gosta de falar que o presidente da República tem que morrer, se prepara, viu, querido, se aprovar isso aí. Tome cuidado, porque você está fazendo parte de um projeto totalitário, né? Aquelas pessoas que chamam o presidente da República de totalitário, eu considero que o Bolsonaro tem ele flerta um pouco com o totalitarismo, mas aqui não é o caso a gente falar isso, mas eu acho um pouco hipócrita, né? Sou um pouco como hipocrisia, pessoas criticarem o presidente, mas agirem de forma totalitária também. Então esse projeto foi elaborado por senadores e parlamentares de esquerda.
o relator deixou claro que o PT participou da elaboração do relatório e, como eu havia falado aqui lá no início, os pontos que foram retirados desse relatório são pontos altamente autoritários. O projeto está péssimo, precisa melhorar muito para poder chegar a um ponto final. E eu espero, de fato, que seja modificado lá na Câmara dos Deputados para melhor. Eu acho que eles não vão votar, que eles vão eliminar tudo. Eu acho que isso não vai acontecer. E um ponto aqui para a gente discutir é por que a pressa, né? Por que esse desespero em aprovar um projeto de lei aí? A gente viu, o Vitor falou aí do marco de saneamento básico, que o ano passado ficou enrolado. Finalmente, esse ano aprovou, né? Mas por que um projeto como esse, a quem interessa isso? Né? Qual o interesse, né, por trás dessa aprovação? Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade, meu querido. Vamos falar aqui enquanto a gente ainda pode, né? Vai que um dia eles vão cortar podcast aí e a gente não vai poder mais falar. Bom, esse é o Eleitor, Política é Hype, um podcast sobre política, um podcast sobre o Brasil. Agradecimentos à Radiz Café, cafés maravilhosos e especiais. Esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts da Fisherman, agência digital. Boa sexta-feira, bom final de semana e até semana que vem. Falou, Diegão. Falou, Léo. Falou, Vitão. Valeu.